Olá a todas, todos e todes. Eu sou Beatriz Menani e eu estou hoje aqui na Alcar Sudeste para falar um pouquinho sobre as transformações do uso das imagens na mídia digital. Eu trouxe uma discussão a partir das obras do autor, do filósofo Byung-Chul Han. Eu queria falar um pouquinho de mim, me apresentar um pouquinho. Eu sou Beatriz Menani, eu sou mestranda em comunicação na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e sou formada em comunicação institucional pela UTF-PR de Curitiba, tenho uma pós em marketing pela USP Campus Exalc e atualmente eu estou cursando mestrado e a minha área de pesquisa eu pesquiso ritos e as relações entre corpo, espaço e rito, né, nas lives de celebrações religiosas durante a pandemia da Covid-19. E com isso eu tive bastante contato com as obras do autor Byung-Chul Han, que foi apresentada a mim pelo meu orientador, o professor Beto Klein, e eu acabei entrando muito dentro das obras que o autor traz, dentro dos pensamentos dele e trazendo as obras dele para todas as áreas que eu pesquiso, tanto da minha pesquisa de mestrado quanto de outras áreas de meu interesse. A escolha desse autor, então, se deu também por essa proximidade e porque eu acredito que ele tem trazido uma proposta muito interessante para a gente pensar na nossa sociedade no momento, principalmente nas transformações que a mídia digital tem trazido, traz continuamente, diariamente, as transformações que o capitalismo traz diariamente na nossa sociedade e na nossa vida, principalmente a aceleração, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Bom, o autor Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano que atualmente ele estuda e trabalha e produz seus livros na Alemanha. Os livros dele são livros bem curtinhos, mas extremamente profundos. Aqui no Brasil eles são publicados pela editora Vozes e são fáceis de encontrar. E aqui a gente vai trabalhar algumas citações de alguns deles. Para falar um pouquinho dos usos da imagem, eu trouxe alguns usos e maneiras de se relacionar com as imagens que a gente já teve durante algum tempo. Primeiro, eu trouxe o uso da imagem pelo contemplar. Quando nós contemplamos a imagem, ou quando a imagem ela é utilizada com o propósito de contemplar, quando ela é proposta com o propósito de contemplar, ela exige que a pessoa pare, que a pessoa tenha um momento de atenção profunda, que ela tenha uma relação com a imagem, que é necessário sair de si, olhar essa imagem, se colocar para olhar essa imagem e passe a contemplar, passe a ter um momento de atenção. A gente pode ter também, dentro dos usos da imagem, o narrar, a imagem usada para narrar. Dentro de um processo narrativo, essa imagem vai ser utilizada para contar uma história, para contar um mito, ela vai ter essa função do narrar e para isso ela tem um fim, ela comporta um ciclo ou ela te conduz a um fim. E a gente tem então o uso da imagem, que a gente vai discutir bastante aqui, para o consumir. Já o uso do consumir, ele tem bastante diferença com o contemplar, com o narrar, porque o consumo, ele vem de uma relação, pode ser uma relação minha com a imagem que eu consumo. Não há necessidade de eu sair de mim, de eu parar, eu não preciso parar, sair de mim, ter aquele momento de atenção profunda com a imagem para consumir. O consumo ele se dá de uma maneira mais rápida e a gente vai explorar aqui mais detalhadamente esse consumir. O contemplar, primeiramente, quando a gente está falando do contemplar uma imagem, a gente fala de ter uma atenção profunda com essa imagem. O autor traz bastante expressões relacionadas à atenção e essa atenção profunda, ela pede o parar. E que numa sociedade, quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, uma sociedade da informação, em que tudo corre muito rápido, em que a gente precisa consumir tudo de maneira muito rápida e tudo precisa ser renovado, não há essa possibilidade de parar. Essa sociedade não permite se parar e contemplar, parar
e sair de si, o parar e estar ali, né? Analisando a imagem, tendo aquele tempo com a imagem. Sabe quando a gente vê um filme que mostra uma cena em algum museu? Sempre tem uma pessoa ou outra parada na frente de uma obra de arte e ela passa, às vezes, a toda a cena ali, né? Às vezes tem alguns personagens principais e conversando, atuando ali, e ali no fundo tem essa pessoa parada na frente da imagem e fica toda a cena ali. Essa seria bem esse estereótipo do parar e contemplar, né? Que seria aquele paro no momento que eu estou, estou exatamente naquele presente contemplando aquela imagem, que é o demorar-se, porque o contemplar ele pede o demorar-se. E a sociedade com informações contínuas e rápidas, ela não permite o demorar, né? A gente precisa passar de uma informação a outra, de uma imagem a outra. Então, esse contemplar, ele pede o parar, o demorar-se. E eu trouxe aqui uma palavra interessante que o autor Byung-Chul Han usa, falando sobre atenção, ele traz a palavra relegere. Peço até desculpas com a pronúncia, mas ele traz essa palavra como sendo a palavra da onde se origina a palavra religião. Ele traz ela um pouquinho diferente do que vários outros autores trazem. Normalmente, né, a gente vê muitos autores trazerem o religare, né, como a palavra que se origina a religião, que seria uma palavra que se relaciona com ligação. Já o Byung-Chul Han, ele traz já o relegere como a palavra que tem o significado de prestar atenção. E é a partir daí que ele fala que se origina a palavra religião, no livro dele em que ele fala sobre o desaparecimento dos rituais. Aqui a gente não vai se ater à religião, mas eu trouxe, né, essa palavra que ele traz para trazer essa ideia do prestar atenção e de como ele demarca muito todas essas práticas da atenção e principalmente do tempo, quando ele está apresentando, né, as suas teorias e todo o seu trabalho, né? E aqui, agora, contrapondo todo esse parar-se, esse demorar-se, essa tensão, a gente tem a aceleração. A aceleração, ela já é muito rápida, ela não permite, igual contemplar, esse parar, né? Ela não permite o demorar-se, que inclusive, né, esse parar, esse demorar-se, o Byung-Chul Han relaciona muito com a ideia de habitar o tempo, eu acho muito interessante. Principalmente quando ele está falando de ritos, ele fala que sobre a prática dos ritos terem uma relação, transformarem a relação com o tempo e transformarem numa relação de encasamento, de encasar o tempo, ou seja, de transformar em casa. E quando ele traz essa ideia de transformar em casa, essa ideia de habitar o tempo, essa ideia precisa do demorar-se, essa ideia precisa parar, essa ideia precisa sair de si e demorar-se nesse tempo. Já agora, com a aceleração, que eu vou trazer aqui um pouquinho, algumas citações dele, a gente já tem um contraponto, já é bem diferente, né? A aceleração seria, então, a nossa relação, né, na sociedade atual, na sociedade capitalista, né, com o tempo, com as nossas práticas, e aqui, né, eu estou trazendo com a nossa relação de uso e consumo das imagens. Trouxe uma primeira citação dele, que está no livro Desaparecimento dos Rituais, que é: a comunicação sem comunidade, ela pode ser acelerada, pois é aditiva. Símbolos estão parados, quietos. Informações, ao contrário, não. Elas são na medida em que circulam. Estar quieto significa apenas a paralisação da comunicação. Não produz nada. Mais informação, mais comunicação, promete mais produção. Desse modo, a coação de produção se manifesta como coação de comunicação. E aqui, ele começa falando um pouquinho da comunicação sem comunidade, que eu não vou me ater a fundo, porque para apresentar, né, cada ponto que o Byung-Chul Han traz nas suas citações, a gente levaria muito tempo, né? E aqui, essas citações estão aqui para nos ajudar a chegar a um ponto específico.
Mas a comunicação, ele apresenta no livro dele a comunidade sem comunicação e a comunicação sem comunidade. Falando bem brevemente por cima da comunidade sem comunicação, seria, por exemplo, uma comunidade em que todos vivem juntos e sentem juntos. Por exemplo, se um membro dessa comunidade morre, não há necessidade da empatia para sentir a dor do outro, porque toda a comunidade sente essa dor. Não há essa necessidade dessa comunicação do que está se sentindo, do que está se fazendo, porque essa comunidade é uma comunidade que sente, que está ali, que vive junto. Agora, quando ele traz essa comunicação sem comunidade, seria essas nossas, por exemplo, na nossa sociedade, a necessidade que a gente precisa de comunicar. A gente precisa comunicar o que a gente sente para que o outro saiba, para que o outro entenda, porque a gente tem indivíduos vivendo isoladamente, né, vivendo a si, né, cada um vivendo exatamente a sua própria vida, vivendo de maneira isolada. E, bom, essa comunicação sem comunidade, ela pode ser acelerada, porque essa comunicação é aditiva. Se ela é aditiva, a gente permite a aceleração, permite adicionar mais e mais e cada vez mais rápido. Por exemplo, as informações, né, que ele vai trazer aqui. As informações, elas não estão paradas, não estão quietas. E quando a gente vive nessa era da informação, a gente vive nessa constante aceleração do que está se informando, né? Então, quando a gente está ali numa rede social de imagens, a gente tem constantemente uma imagem atrás da outra e a gente tem atualizações dessas redes sociais para que a gente as consuma cada vez mais rápido. Sempre que a gente tem uma atualização, é sempre para que a gente passe para o próximo, é sempre de uma maneira como fica mais fácil para que o sujeito que está utilizando aquele aparelho celular ou que está utilizando o computador passe para a próxima imagem de maneira mais fácil e mais rápida. As atualizações sempre são de maneira a que você querer mais. Como que eu prendo a atenção dessa pessoa mais e mais para que passe para o próximo? Já que a gente não tem aquela atenção profunda, né, a gente não tem aquele contemplar, que a gente vai pegar uma imagem no Instagram e vai ficar horas olhando aquela mesma imagem, até porque as imagens não são produzidas para isso. Então, a gente precisa de técnicas para que se passe cada vez mais rápido essas imagens, né? Assim como quando se produzem essas imagens, né, muitas vezes já se pensa nesse tipo de consumo, né? As imagens são produzidas para serem consumidas rapidamente, não né, geralmente não é para se gerar um estranhamento, para a gente ficar ali muito tempo, para a gente observar cada detalhe, mas são imagens que vão muitas vezes até se repetir, né, para que a gente passe para o próximo, mas para que a gente consuma, né, para que apareça para nós, né. Então, é o que ele traz ali. Informações são na medida em que circulam. Então, ele, né, traz essa ideia de que só é informação se circular, porque se ficar parada, então ninguém está recebendo, não está circulando, isso não é informação. Então, dentro dessa lógica, a informação, né, trazendo aqui dentro da ideia da imagem, ela precisa circular. Se ela precisa circular, a gente então precisa de cada vez mais e a gente precisa que vá cada vez mais rápido. Porque se estiver quieto, então é a paralisação da comunicação. Então ela não circula, ninguém vê, né, e não se produz nada, porque essa sociedade, ela exige a produção. Então, mais informação, mais comunicação, mais imagens, é o que promete mais produção, né? Eu tenho que produzir uma nova imagem, eu tenho que produzir cada vez mais. E, né, desse modo, a coação de produção, que inclusive o Byung-Chul Han discute bastante nos livros dele, a gente não se aprofunda tanto aqui nesse dia, mas a coação de produção que vem dessa sociedade capitalista, ela se transforma na coação de comunicação. Uma outra citação bem interessante para a gente trabalhar aqui, que ele traz também no Desaparecimento dos Rituais, a percepção simbólica desaparece hoje cada vez mais em prol da percepção serial, incapaz da experiência de duração. A percepção serial não permanece como tomada de conhecimento contínuo do novo. Ao contrário, apressa-se de uma informação a outra, de uma vivência a outra, de uma sensação a outra, sem terminar. A percepção serial é extensiva, enquanto a percepção simbólica é intensiva. Dada a sua extensão, sua atenção é rasa. Então, aqui,
essa ideia que ele traz de percepção serial, né, seria analisando mesmo a sociedade atual e as relações com a comunicação, e aqui a gente pode trazer constelações de imagem, principalmente pensando nessas mídias digitais de imagem que a gente tem, né, as redes sociais de imagem, é essa ideia da percepção serial, né, e que não permite a duração. Uma percepção serial, né, elas são ali partezinhas que você consome um pouco, depois você passa para o próximo. Por exemplo, uma estrutura dos Reels ou do TikTok, quando a gente passa de um para o outro, nem sempre eles são feitos de maneira a se consumir o vídeo inteiro, mas a gente assiste e daí a gente passa para um próximo, que às vezes a gente assiste um pedacinho e passa para o próximo, e é essa uma ideia de percepção serial que não permite a duração. Eu não fico ali assistindo e reassistindo, ou algo que me prende por muito tempo, né? Nem é feito de maneira a prender a atenção, né? É feito de maneira a consumir e passar rapidamente para o próximo. E para isso, é isso que ele fala, né? Que se apressa-se de uma informação a outra, né? Tanto quem está consumindo se apressa, quanto quem está produzindo se apressa em produzir um próximo, porque essa sociedade, essa estrutura de sociedade, essa estrutura capitalista e essa estrutura de coação pela produção, ela exige isso. Exige que se tenha uma novidade, uma vivência nova, que se tenha um novo. E é muito interessante essa ideia da coação de produção, porque seria uma ideia dentro de um estilo de trabalho, né? A gente teria ali uma coação por produção, uma aceleração dessa produção dentro de um ambiente de trabalho para se produzir mais. Só que o que nós vemos hoje, o que nós temos é essa coação vinda da nossa vida pessoal, em todos os sentidos, né? Dos nossos momentos de lazer, seja ali numa rede social, seja vivenciando, por exemplo, quando a gente viaja para alguma cidade, vai fazer um turismo, né? Essa percepção serial, essa busca por uma vivência e outra vivência seguida, né? Ela está presente, né, dentro de uma ideia dessa coação. E existe essa coação por se viver algo novo, em seguida tem que ter algo novo. Existe uma coação por se acelerar e ter essa percepção serial de sensações, de sentimentos, de sentir algo, e em seguida eu preciso sentir algo, né? Essa lógica não permite o tédio. Essa lógica pede que a gente esteja sempre em êxtase e sentindo constantemente novas coisas, né? Precisa se passar de um ao outro. E aí não se termina. Essa percepção serial, como o autor diz, ela não termina, né? O que termina é um narrativo. Por exemplo, as imagens narrativas, elas fecham um ciclo, elas terminam. Quando a gente está trabalhando com imagens dentro de uma lógica dessa percepção serial, dessa lógica acelerada, a gente não tem um fim, a gente nunca tem um término, né? E por isso, como ele diz, a atenção é rasa, né? Porque a gente precisa passar de um para o outro e não há essa duração. E ele traz, em vários livros dele, né? Aqui é uma citação do Desaparecimento dos Rituais, mas ele traz também... na Sociedade do Cansaço e em diversos outros livros, uma discussão sobre o sujeito do desempenho, que é muito interessante. Dentro da nossa discussão, eu trouxe uma pequena citação. O regime neoliberal acelera a percepção serial, aumenta o hábito serial. Elimina deliberadamente a duração para obter mais consumo. O update constante, que compreende nesse interim todos os âmbitos da vida, não permite duração, um término. Que era ali onde a gente, né, até onde a gente estava discutindo agora, né? A gente, né, essa lógica, esse regime neoliberal, ele não permite a duração justamente para que se tenha mais consumo, né? Essa coação por produção é justamente para que se tenha mais consumo, né? A gente tem um objetivo final disso, que é o consumo, né? O objetivo não é a produção, né? Essa coação por produção tem como objetivo esse consumo. E por isso que tudo tem sido colocado dentro dessa lógica. Essa lógica de produção sai do ambiente de trabalho e vem, essa coação por produção vem para as nossas vidas pessoais, porque para que se tenha mais consumo, para que a gente esteja consumindo o tempo inteiro. Então, se consome e se precisa consumir o novo a cada instante, então se precisa produzir, e a gente tem um pelo outro aí. E continuando a citação, a vida se torna com isso mais contingente, mais efêmera e instável.
né? Habitar, contudo, requer duração. E aqui que se tem o sujeito do desempenho. O sujeito do desempenho, ele é constantemente coagido a produzir e a ter desempenho. O sujeito do desempenho, ele não pode falhar. Ele tem que produzir, ele tem que consumir, ele tem que constantemente adentrar essa lógica. E é bem interessante que o autor traz em um dos livros dele que sobre o capitalismo ter vindo como se ele tivesse vindo das religiões. Só que as religiões costumam ter alguns processos e ritos de expiação de culpa. O capitalismo já não tem. Então, dentro do capitalismo, esse sujeito ele não pode falhar, porque ele não tem como expiar a sua culpa. Ele tem que ser esse sujeito do desempenho constantemente e de maneira perfeita. E isso exige muito, né? Por isso que se tem essa coação da produção e do consumo em cima de todos nós que estamos vivendo dentro da sociedade neoliberal, da sociedade capitalista, e se tem essa coação para que sejamos cada vez mais esse sujeito do desempenho que está constantemente produzindo, né? O sujeito do desempenho que está produzindo imagens, está constantemente numa rede social, né? Entra dentro dessa lógica também, né? Produzindo uma imagem atrás da outra, consumindo uma imagem atrás da outra. E aqui não não digo, né, não é um julgamento de valor de que exista um problema em estar produzindo, consumindo imagens dentro de uma rede social, né? O que o autor traz muito aqui é a gente se colocar em entender que existe essa coação, né, e que existe essa coação por produzirmos, essa coação por estarmos, essa coação por sermos o que esse regime capitalista e todo esse tipo de produção nos pede, né? Principalmente aqui daria para a gente se aprofundar nas discussões sobre os filtros do Instagram, os filtros de outros aplicativos, do TikTok e aplicativos de imagem que nos trazem uma coação pela nossa imagem pessoal, que criam que nos coagem a nos transformarmos e estarmos insatisfeitos com a nossa imagem pessoal, né, que são filtros, né, irreais, mas essa não é a discussão, né, exatamente para esse momento, mas a partir daí a gente tem essa discussão. E o autor traz muito a discussão também dos sentimentos, principalmente da depressão, dentro desse trabalho dele, dos trabalhos dele relacionado com essas coações e com o sujeito do desempenho, que a gente não vai se aprofundar tanto aqui nesse momento. Mas dentro dessa lógica, a gente, né, tem se cria essa ideia do inferno do igual. Eu trouxe uma citação pequena para falar sobre isso, né? Na Agonia do Eros, desse autor, o livro desse autor, ele fala: não se pode amar o outro a quem se privou de sua alteridade, só se pode consumi-lo. Né? Esse sujeito dessa sociedade, dentro da sociedade que ele está analisando, e o sujeito que adentra esse inferno do igual, ele vai falar um pouquinho sobre a narcisificação do sujeito e o culto ao self. Esse sujeito seria o sujeito que não sai de si. É o sujeito que vai olhar tudo a partir da ótica de si, em comparação consigo. Então, ele não consegue, não conseguiria olhar o outro, né, a partir de sua alteridade, a partir de sua diferença, saindo de si, né, que seria essa lógica de não conseguir mesmo olhar e compreender e entender e ouvir o outro. Por isso ele usa bastante aqui o amar o outro, porque essa citação foi tirada da Agonia do Eros, desse livro que ele discute também as relações entre os sujeitos, mas aqui a gente pode também falar um pouquinho sobre não conseguir olhar as imagens, seja a imagem do outro, seja qualquer outra imagem, saindo de si, a partir de sua alteridade, mas sempre a partir dessa narcisificação e dessa comparação consigo. E a partir desse momento, se a gente está falando desse tipo de relação, não existe uma maneira, por exemplo, de amar ou de compreender, seja uma imagem, seja o outro, do que quer que seja que a gente esteja falando. A única coisa que a gente pode fazer seria consumir. Então, só se pode consumir a imagem, só se pode consumir o outro dentro dessa lógica
específica. E se cria esse inferno do igual, porque daí né, o inferno do igual teria ali aquele sujeito, né, a narcisificação do sujeito, né, que olha tudo a partir da ótica de si, mas o inferno do igual também é muito pedido, né, pela sociedade capitalista, porque dentro da globalização, né, e na sociedade capitalista, para circular imagens, informações, para circular mercadorias, é muito melhor circular se não tiver uma barreira e for tudo liso, do que se a gente tiver uma barreira, se a gente tiver qualquer coisa que atrase um impedimento para essa circulação. Então, dentro desse livro, da Agonia do Eros, de outras obras dele, ele trata sobre esse liso, sobre uma sociedade, né, que para circular mercadorias e informações, não, né, se exige que não tenha barreiras. Né? A partir daí, compreender o outro na sua alteridade seria uma barreira. Né? E para circular informações, para circular imagens, esse inferno do igual seria também aquilo que é liso, sem barreiras, sem rugas, sem dobras, e toda a discussão que ele traz a partir do liso, que a gente também não, né, hoje aqui a gente não consegue se aprofundar em todas essas teorias, né, a gente está fazendo um apanhado para estar apresentando um pouquinho dessa relação das imagens com as várias teorias que ele traz em diversos livros dele. Né? Bom, e aqui a gente tem, então, a narcisificação e o culto do self, né, que seria, vai produzir a si mesmo, ele vai exibir a si mesmo e ele vai conduzir isso. Né, que ele está falando também dessa narcisificação do sujeito. O inferno do igual e o sujeito do desempenho, que a gente já discutiu. E ele chega, então, a falar sobre o dataísmo. Né? Aqui, falando um pouquinho por cima, né, do que a gente está trazendo das imagens, as imagens dentro dessa lógica, elas não são mais as imagens narrativas, não são mais as imagens contemplativas, né? Elas não são para formar um ciclo e narrar e ter uma história final, mas elas, dentro das mídias digitais, essas imagens, então, elas vão se transformar, né, dentro dos algoritmos, para serem lidas por esses algoritmos e apresentadas, e entram dentro do que ele vai chamar ali do dataísmo, dessas datas de informações. E o dataísmo, ele é aditivo, né, porque ele é numérico. Né, quando ele não é mais narrativo, ele é numérico. Se ele é numérico, então ele pode ser aditivo, ele pode ser sempre adicionado. E se ele pode ser aditivo, então ele pode ser acelerado. E aqui ele vai falar um pouquinho dessa sociedade, ainda falando sobre o sujeito do desempenho e a sociedade da autenticidade agora. Ele vai dizer que a sociedade da autenticidade é uma sociedade da performance. Cada um se performa, cada um se produz, cada um cultua o self na medida em que é sacerdote de si mesmo. E eu acho essa expressão fantástica que ele usa aqui ao falar o sacerdote de si mesmo, que entraria dentro da ideia do culto do self, de se performar, de se produzir, de ter que se colocar. Né? Nessa exigência de uma sociedade que exige que a pessoa tenha que se mostrar, tenha que estar sempre apta e disposta a se mostrar, seja numa rede social. Por exemplo, várias discussões que a gente tem hoje de como as profissões exigem que o profissional também seja um social media, que o profissional esteja dentro das redes sociais, falando sobre sua profissão, gravando pequenos stories, gravando vídeos e se colocando ali. Né? É uma sociedade que pede essa performance. A sociedade da performance, que exige, né, que esteja ali. Bom, a partir disso, quis trazer apenas uma discussão desse uso da imagem, né, vários pontos específicos do uso da imagem. Dentro das mídias digitais, eu trouxe algumas discussões com alguns pensamentos do Byung-Chul Han, algumas teorias que ele apresenta nos seus livros, algumas discussões que ele traz conversando com outros autores. Ele conversa com vários autores que vão trabalhar a imagem, que vão trabalhar a informação, vários filósofos, e foram vários pontos
rápidos para a gente ter esse contato, mas quem desejar se aprofundar, eu recomendo os livros do Byung-Chul Han. Eles são livros curtos, mas de uma leitura muito profunda, que a gente se atém, né, a cada frase. Ele não permite essa aceleração. A gente precisa acabar parando e prestando atenção, e ele pede o demorar-se dentro de suas obras. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, e se alguém quiser conversar sobre, tanto sobre as imagens quanto sobre o autor, o Byung-Chul Han, estiver lendo, quiser trocar uma ideia, eu deixo aqui meu contato, tem o meu e-mail, beatrizmenani@gmail.com, mas tem também o meu Instagram, que é Bia Menani, que é fácil de me encontrar ali, e a gente pode continuar conversando sobre essas teorias e eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada.